Já estamos de volta agora aqui no nosso ateliê para nós encerrarmos a semana. E esse dia maravilhoso que nós tivemos aqui juntas, nós recebemos a Luciana Pumputis. Falei certo. Tudo bem? Tudo. Como Tudo vai? Bem. Muito bem, graças a Deus. Lindona você. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, nós vamos aprender a fazer hoje, ó. Não, dá uma olhadinha que gracinha ali, ó. Olha que maravilha. Essa mochilinha aí de coelhinho. Olha que lindo. Não é linda? Fofa demais? A gente vai aprender. O bom é que essa mochila dá base para muitas outras coisas, Sim, né? a gente depois pode ir trocando tipinho de orelha, de focinho, transformando em outros animais para ter alguma coisa. Essa foi pensando na Páscoa, porque tem muitas crianças que às vezes também não podem comer chocolate e tal. Então, a mochilinha é um presentinho bacaninha para essas crianças também. Vão adorar. O que a gente precisa, então, aqui para fazer? Então, assim, eu deixei mais ou menos aqui tudo separado, o que nós vamos precisar. Então, a gente começa aqui com 2 vezes 30 por 40 na sarja, que vai ser o corpo da mochilinha. 2 vezes a mesma medida nessa tricoline, que eu escolhi cor de rosinha, para ser o forro. O bolso, nós vamos precisar 2 pedaços, um de 30 por 22 na sarja e um de 30 por 22 na tricoline. Aqui para as patinhas vamos precisar de 4 vezes de 10 por 10 centímetros. Para as orelhinhas, nós vamos precisar 2 vezes 10 por 17 nessa tricoline marronzinha e 2 vezes, também a mesma medida, no rosa. Esses daqui serão os porta-alças, 2 vezes 8 por 8 na sarja e uns retalhinhos de tecido branco e tecido preto para a gente trabalhar os olhos. Um pedacinho de viés de 12 centímetros, aquele comumzinho, para a gente fazer o olhinho piscando. O cordãozinho que são 3,5 metros, que nós vamos dividir em 2 partes, uma para cada lado. Esse cordão tem um nome específico ou não? Olha, eu não sei, não precisa ser esse, na verdade. É um cordãozinho, né? Pode ser de algodão. Esse era o que eu tinha lá e resolvi usar esse daí. Aquele de São Francisco só que eu não recomendo, porque ele desmancha o tecido. Tá. Agora esse está tramado, não tem problema. Um botão, linha de bordar com uma agulha, aquela entretela, o termocolante, nós vamos precisar também, e o plumantezinho que a gente vai encher as patinhas. A gente começa por onde? Nós vamos começar pelo bolso e nós vamos usar também manta R1 para a orelha e manta R1 24 por 32 também para o bolso. Então a gente vai começar com essa parte aqui, que é referente ao bolso. E com isso a gente pega o olho, que vai ser o nosso viés preto, e a nossa entretela, que a gente vai aplicar no avesso do tecido com o ferro. Vira do avesso, eu risquei aqui um círculo de 7 centímetros. Tá. E aí a gente vai pôr no ferro aqui, ó. Acho que dá até para fazer aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia. Passa, ela gruda. Eu escolhi essa definitiva, tá, que não precisa fazer caseado nem bordar, porque aqui ia facilitar a nossa vida, né? E depois, o que eu venho? Recorto em volta do círculo. Eu fiz isso, já deixei aqui recortado. E o mesmo eu fiz com o nariz. Cortei um triângulozinho na entretela e usei o retalhinho preto para fazer aqui. O viés, vamos pôr para cá para ajudar a ficar um espaço melhor. A gente vai dobrar ele em V. Tem essa parte aberta, nós vamos fazer assim, ó. Deixando o que está aberto para baixo. E vamos escolher o lugar que a gente quer, mais ou menos, que seria a direção dos olhos. Aí a gente prende aqui com um alfinetinho, quem quiser pode usar uma cola pano, alguma coisa assim. E nós vamos passar uma costurinha para fixar. E a mesma coisa aqui, a gente tira essa película que foi aplicada na entretela, coloca para o outro lado
e a gente torna a passar o ferro aqui, que aí ele gruda. O mesmo a gente vai fazer com o narizinho. Que também tá ali no termocolante. Tá no termocolante. Vamos escolher aqui mais ou menos a metade. Que é melhor até Então, a gente aqui fazer tá assim, fazendo ó. a carinha já, A né? carinha já, a gente começa daí já. Ó, tá vendo, ó? Define o que vai ser o lugar e gruda. Pra gente fazer o outro olhinho, vamos pegar aqui a pupila lá, vamos pregar esse botão aqui. Costura tudo, ele já vai ficar, depois disso aqui tudo pronto, em cima dessa mantinha R1. Eu vou posicionar, ups, não tá pregado, né? Assim e assim. Aí eu já trouxe esse passo encaminhado Tá. pra Eu gente pego evitar esse aqui, de... você pega o prontinho. Isso. Pronto. Olha lá, o prontinho vai ficar assim. A mantinha eu deixo sempre um pouquinho maior, porque às vezes a gente corta rente, a hora que você costura o tecido em cima, pode ficar um pedacinho sem aparecer a manta. Tá. Então eu prefiro refilar depois, porque assim a gente garante que toda a superfície ficou com o cobertinha de manta por baixo, tá vendo? Ó? E corta o excesso. Pronto. Aí essa parte do bolso ficou toda pronta. O que que nós vamos trabalhar agora? As orelhinhas. Tá. Então vamos deixar essa aqui reservadinha para lá. Tá prontinha. E vamos Se você quiser pegar... deixar a tesoura aqui, se for usar, já pode deixar. Ah, é melhor, né? Melhor, já deixa tudo Vou deixar a aqui em cima. tesoura aqui. Se bem que aqui, ó. Então, como que a gente começa? Tem o molde da orelha. E lembra que a gente tinha aqui as partes destinadas a elas, ó. Tanto uma quanto outra. Então, essas que eu usei aqui. Eu peguei, fiz um sanduichinho, começando com a manta. Eu ponho um pedacinho da manta, a tricoline rosa aqui, com o direito para cima. Tá. Aí eu pus a marronzinha com o direito para baixo e risquei esse molde. Eu risquei aqui com uma canetinha daquelas que sai com o ferro, mas você pode riscar com um lápis, um giz de alfaiate. Costurei a volta toda. Esse molde que tá aqui, que eu vou deixar com vocês, ele não tem margem de costura. Tá. Então, esse risco é onde a gente costura É por em isso que cima. faz o risco, já costura primeiro para depois Isso. cortar, né? E foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tá. Eu cortei, deixando mais ou menos meio centímetro, e aí eu vou desvirar. Aí a orelhinha tá pronta. O que que a gente faz para dar uma gracinha nela aqui? Eu vou virar para esse lado e vou trazer essa pontinha para cá, essa pontinha para lá, ó. E aí assim eu faço uma costurinha. Vai costurar usar aqui? Ah, Deixa eu só um virar pra pedacinho aqui, ó. Porque senão na hora de pôr, pode ser que ela desmanche, né? Então E a assim gente fica dá o uma... formatinho da orelhinha do coelho, Isso. né? Puxar o pedalzinho. Aí rapidinho. É só uma costurinha, como eu chamo de segurança. Nós vamos fazer isso 2 vezes, porque nós temos 2 orelhinhas, certo? Uma para cada lado. A não ser que uma coelho. Aí se quiser fazer com uma só, também não tem problema. A gente faz uma inclusão dos coelhos, também não tem problema. Aí, olha, cadê aquela partezinha aqui? Ó? Essa aqui? Essa pronta, Carinha, né? a carinha dele, isso. Aí a gente vira aqui também, mais ou menos, a gente define um meio. E eu marquei aproximadamente uns 5 centímetros para cá, para posicionar uma orelha com essa parte aqui para baixo. E essa outra aqui também, ó. E aí nós vamos pegar o forro, que é aquele outro de 30 por 22. Eu venho aqui, ó, seguro com o alfinete para não sair do lugar. Vamos pegar um outro aqui, ó, do outro lado. E aí eu vou pôr o forro aqui por cima com o direito com direito. Vou passar uma costura aqui, desvirar, e aí ele vai ficar
assim, Tchan, tchan. tchan, tchan, prontinho. O que que eu fiz? Desvirei, rebati e prendi a volta toda com a tal da costurinha de segurança. Tá. Porque assim não tem perigo do pano dobrar a hora que a gente for costurar em cima da onde? Do corpinho. Que vai ser daqui a pouquinho. Enquanto isso, ó, vamos lá no Facebook deixar um comentário se você está gostando dessa aula gostosa. Essa mochila tá linda, não tá? A criançada vai adorar. Deixa seu comentário no Facebook enquanto a gente faz um intervalinho e já já a gente volta, bem rapidinho.